gerar diferentes linhagens de células. E depois, digamos que essa potencialidade vai diminuindo à medida que o ser se desenvolve e os nichos de células staminais ou de progenitoras ficam mais e mais especializados. Por exemplo, no cérebro, as células staminais neurais e progenitoras conseguem diferenciar só tipos de células que existem no cérebro. Neurónios, astrócitos, oligodendrócitos, são células do cérebro. Mas não vão gerar células do músculo cardíaco. Portanto, depende do nível de especialização a que as células já chegaram. Portanto, são células multipotentes ou bipotentes. E no laboratório, utilizando todo tipo de é possível? No laboratório, usar uma célula totipotente é possível. Isso é exatamente o que se faz com experiências de fertilização e de geração de embriões in vitro. Só que, claramente, essas experiências só chegam ao nível em que há autonomia de desenvolvimento do embrião. Portanto, não é possível criar um coração inteiro, ou muito menos os pulmões e muito menos o cérebro, a partir de uma célula. Isso é impossível descontextualizar aquilo que é a fisiologia dos seres vivos. Claramente a diferenciação de um ser completo só acontece no caso dos mamíferos in utero e, portanto, em laboratório é impossível, pelo menos até onde a ciência chegou e se perspectiva que chegue, é impossível criar um ser em tubo de vidro, num tubo de vidro, não é? Com isto eu digo que é possível gerar tecidos a partir de células staminais. Pele, músculo liso, músculo cardíaco, células do sistema nervoso. Não é viável pensar na criação de órgãos complexos. Órgãos simples, tudo bem. Mas órgãos muito complexos, assim também em laboratório. Depende de uma integração desses órgãos em sistemas e os sistemas no ser vivo e tudo articular é que permite digamos, a diferenciação completa dos órgãos complexos. Em termos éticos, existe algum condicionante que limite a manipulação de células staminais? Muitas. Por exemplo, para além da oposição da Igreja? Muitas. A oposição da Igreja reflete os problemas éticos associados àquilo que as pessoas pensam. Claro que a Igreja tem em mente as preocupações, digamos, do foro religioso, mas subjacente a todos os pressupostos da Igreja está aquilo que o ser humano pensa sobre outro ser humano. Porque a religião é uma invenção do ser humano, portanto não deixa de refletir aquilo que é o ser humano. E, portanto, claramente há grandes implicações éticas. Se pensarmos na utilização de embriões humanos, claramente, embriões humanos não, embriões de qualquer animal, mas sobretudo no humano, temos claramente implicações éticas no que respeita à utilização de elementos que em potencial podem ser um ser como nós. E é impensável pensar que alguém poderia dispor de outro alguém para manipular e adicionar fármacos, tirar fármacos, destruir células, adicionar células. Portanto, nós não somos tubos de ensaio, não é? E, portanto, esse é o nível ético. E entre o experimentar num ser humano totalmente desenvolvido e autónomo e o experimentar num embrião que tem o potencial de o ser, claro que uns dirão que há grandes diferenças e outros dirão que em termos de princípios as diferenças são muito técnicas. E portanto este é um tipo de discussão ética. E a questão está até que ponto é que é possível regulamentar os procedimentos em investigação e os procedimentos médicos para que neste equilíbrio difícil entre aquilo que uns que acham que é impossível de fazer e outros que acham que é lícito e há outros que acham que vamos a um nível já de responsabilidade tudo vale, onde é que está o limite do eticamente aceitável? E portanto a questão da ética tem precisamente a ver com isto, com o balanço e o equilíbrio e o encontrar, digamos, o ponto mais razoável onde os diferentes equilíbrios se
podem centrar e, digamos, causar o menor transtorno possível à maioria das pessoas pensantes em relação àquilo que é o ponto de consenso. Não é? E, portanto, isso acontece muito com as células terminais. Acontece muito com as células terminais porque são células com grande potencial de diferenciação. E, portanto, é muito diferente eu usar no laboratório uma célula da minha pele de utilizar uma célula do embrião. É diferente. Em conceito é completamente diferente. Porque se eu quiser tirar uma célula da minha pele, é um direito que eu tenho e é uma decisão minha. E quando eu vou usar uma célula de um embrião humano, foi obtido numa clínica não sei quê, porque aconteceu isto ou aquilo, que agora não nos interessa. Tudo o que está para trás da criação daquele embrião, das decisões que estiveram envolvidas no aborto, por exemplo, nas decisões, tudo isso conta na responsabilidade do ato que está em usar aquela célula. Portanto, em última análise, eu posso fazer umas experiências em células humanas. Se são células minhas, as implicações eventualmente são zero ou poucas. Se são células que foram obtidas ilegalmente a partir de alguém que matou alguém, um homicídio, por exemplo, é claramente que é eticamente inaceitável que eu, para fazer experiências, pactuar com o homicídio, para poder fazer as minhas experiências. Este é o nível das discussões éticas no que diz respeito às células terminais. É claro que depois eu exagerei aqui. As coisas não são tão exageradas. Há muitas razões extremamente válidas para que se usem células terminais, mesmo de embriões. Porque se para descobrir fármacos que ajudem a curar doenças muito severas de pessoas, nós temos que correr o risco de passar determinados níveis da ética, mas obviamente dentro do aceitável. É claro que os fins podem justificar os meios, não é? E, portanto, há sempre aqui um equilíbrio muito difícil. Pergunto eu, será razoável usar células terminais de ratinhos e até de humanos para descobrir a cura para a doença de Parkinson? Se calhar é. Se calhar perguntarem isto ao doente de Parkinson ou aos familiares dos doentes de Parkinson, eles dirão claramente sim. Se calhar se perguntarem a um membro da igreja, ele vai dizer há aqui estes tais limites. Então, que desenvolvimentos científicos deverão ocorrer nos próximos tempos e desenvolver células terminais? Muitos, e esperemos que bons. E alguns seguramente maus. Precisamente dentro do nível da ética. Porque há sempre cientistas e médicos dispostos, a troco da fama, a quebrar as regras e a levar as coisas além do limite do aceitável. Quando digo muitos e bons, digo justificado precisamente na primeira resposta, que é o potencial que as células terminais e a terapia génica têm de levar a medicina além desta fronteira da utilização dos fármacos ou das técnicas cirúrgicas que temos e que têm as limitações que têm. Nos casos são muito eficientes, noutros casos são completamente ineficientes. E, portanto, as células terminais são outra ferramenta extremamente válida e que nos permitirá dar alguns saltos. Eu penso que as células terminais, a médio prazo, vão resultar em avanços enormes nas doenças do sistema vascular, sobretudo do coração. Eventualmente também a nível pulmonar, na diabetes, em doenças da visão, como? Em queimados, claramente, nas doenças da visão. Em patologias do sistema digestivo, em alguns casos, a nível das leucemias e das doenças, enfim, de modo geral das doenças do sangue. E num futuro relativamente distante, pensamos nós, a nível das doenças do sistema nervoso. Mas aí já é mais o sistema nervoso e o cérebro humano é o sistema mais complexo do universo, eu digo sempre isto. E, portanto, sendo isso, nós temos muito que descobrir para perceber como funciona